Seja muito bem-vindo ao Novo Dia Todo Dia, uma jornada de devocional, onde você recebe uma palavra de fé e esperança para transformar o seu dia. E hoje, nosso último dia dessa jornada, último dia do mês de julho, quarta-feira, estamos encerrando esse mês, estamos fechando um ciclo, estamos fechando essa jornada e eu quero aqui expressar minha gratidão por você que ficou conectado, que você que abraçou esse projeto, você que assistiu, você que se inscreveu no canal, você que compartilhou. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão. Nós aqui vendo hoje, eu estava analisando os comentários, eu estava vendo a respeito das pessoas que foram no canal do YouTube para colocar os testemunhos e eu fiquei impactado. Eu fiquei assim, de forma como Deus é maravilhoso, como Deus utiliza essa ferramenta para chegar em lugares que nós não temos nem noção, né? Então você que está conectado aí comigo, meu muito obrigado. Nós estamos fechando esse ciclo, estamos encerrando a nossa última live, nosso último devocional, mas não fique triste porque ainda no mês de agosto tem muita novidade. Nós vamos ter uma série com o tema Princípios para uma Vida Abundante, aonde nós vamos ter uma semana inteira que eu vou falar com você sobre princípios para você aprender a respeito como ter uma vida abundante. Princípio da generosidade, princípio da oração, princípio do servir, princípio da honra e muito mais. E aí eu vou estar divulgando, anunciando. Mas para você ficar por dentro de todas as novidades, para você ficar por dentro dessa série, você precisa estar no nosso grupo do WhatsApp. Você precisa entrar lá no nosso grupo. Pastor, aonde está esse grupo? Como é que eu faço para entrar, acessar? O link vai estar na bio aqui do meu Instagram. Então é só você ir lá no meu perfil, lá na bio você clica no link, você já entra no nosso grupo. Ali você recebe um devocional escrito, você recebe as novidades. Ali eu vou estar mandando vídeos, fotos e muito mais, tá bom? Então se você ainda não acessou, não fique de fora. Acabando essa live, entra no nosso grupo do WhatsApp. E antes de ir para o tema de hoje, antes de ir para o nosso último devocional de julho, eu quero pedir para você compartilhar essa live. Tem aí no canto da tua tela um aviãozinho, uma setinha. Você clica nele aí, você consegue enviar, compartilhar, consegue mandar para o maior número de pessoas. Quando você compartilha, o Instagram, o algoritmo entende que isso tem relevância e começa a entregar para mais pessoas. Então faça isso agora, me ajuda a espalhar, deixa a tua rede social ser um instrumento, um canal de salvação sobre a vida de outras pessoas. E também você me ajuda, do lado desse aviãozinho tem um coração. Se você reagir isso aí agora, se você clicar e reagir de alguma forma a essa live, também o algoritmo entende que tem relevância, tem conteúdo isso que nós estamos fazendo. E também assim entrega para mais pessoas, começa a notificar mais pessoas que nós estamos ao vivo. Por isso, faça isso agora, você vai me ajudar. Você vai fazer com que essa live, que eu tenho certeza que hoje não é um dia comum, hoje é o último dia de julho, último dia dessa jornada, novo dia todo dia, e eu tenho uma palavra de fé, uma palavra profética que eu preciso liberar sobre você, tá bom? Então, se alguém já puder colocar nos comentários aí o tema de hoje é da tragédia ao triunfo. Da tragédia ao triunfo. Coloca para mim nos comentários, da tragédia ao triunfo. Eu não sei qual que era a tragédia que era para ser a sua vida. Eu não sei qual que é a tragédia que era para ser a tua história. Eu não sei qual que era a tragédia que era para ser talvez teu casamento, a tua empresa, as tuas finanças, o teu filho, a tua filha. Eu não sei, mas eu vim aqui já liberar essa primeira palavra, da tragédia ao triunfo. Amém? E o texto que nós vamos ler hoje é 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Vamos ler? A palavra diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou:
não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso. Esse texto, a primeira palavra que nós já podemos ter aqui é que aquilo que saiu das mãos daquele filho de profeta, daquele discípulo de profeta, não vai ficar fora das mãos por muito tempo. Na verdade, até o final daquele episódio, até o final daquele dia, aquilo que saiu das mãos do discípulo do profeta por um acidente vai ser restaurado, vai ser restituído. Aquilo que era para ser uma grande tragédia vai se tornar um grande triunfo. Na verdade, a tragédia que você passa hoje, na verdade, está se tornando o testemunho que você vai contar amanhã. A tragédia que você enfrenta hoje está tornando o testemunho, está gerando o testemunho que você vai contar amanhã. E eu quero falar para você a respeito disso, a respeito do texto que acabamos de ler, algumas lições que eu destaquei aqui, que eu aprendo a respeito do crescimento, da expansão, do momento que eu me envolvo na obra de Deus. E saiba de uma coisa: o crescimento na vida de um cristão, na vida daquele que está debaixo da fé, daquele que está debaixo de uma palavra, crendo, acreditando em Cristo, o crescimento é inevitável. Por quê? Porque o crescimento é algo que já está dentro de mim, o crescimento já é algo que está dentro de você. O crescimento não está voltado, não está ligado a uma vaidade. Não. Você não é vaidoso porque deseja crescer. Você não é vaidoso porque deseja expandir. Você não é vaidoso porque deseja alcançar outros lugares, pisar em novas geografias. Não, isso não é vaidade. Isso é algo que está dentro do nosso DNA. Porque Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus cria o homem, quando Deus criou eu, quando Deus criou você, Ele liberou um decreto. E a palavra diz que quando Deus cria o homem, o decreto é: crescei, multiplicai, dominai sobre todas as coisas. Crescer, multiplicar e dominar é algo que já está dentro de mim, é algo que está dentro de você. Por isso que quando você não cresce, há uma falta, há um vazio, há um sentimento de falha dentro de nós. Há um sentimento de fracasso dentro de mim, dentro de você, quando você não cresce. Por quê? Porque o crescimento é algo que já está dentro de você. E a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é que tudo aquilo que estava sobre as tuas mãos, tudo aquilo que estava sobre a tua vida, que não estava crescendo, vai começar a crescer. Tudo aquilo que estava estagnado, tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava talvez travado, eu quero declarar que nesse último dia de julho, nesta quarta-feira, amanhã é um novo mês. Amanhã é uma nova oportunidade. Quando nós estamos no último dia de um mês, é um ciclo que se fecha, mas também um novo ciclo que se abre. É uma estação que se fecha para uma nova estação se abrir. E eu vim dizer para você que a estação de ficar estagnado, a estação de ficar paralisado, a estação de ficar no mesmo nível acaba hoje. Se você não cresceu de janeiro até julho, se prepara, porque a partir de agosto será um mês do crescimento. Agosto será um mês do romper. Agosto será um mês da expansão. O que não cresceu até julho vai começar a crescer a partir de agosto. Alguém pode colocar isso nos comentários? Alguém pode crer e tomar posse dessa palavra? O que não cresceu até o mês de julho vai começar a crescer a partir de agosto. Eu profetizo isso. Só que, por que o crescimento é inevitável? Porque é algo que já está dentro de você. Mas na caminhada cristã, quando Deus te entrega um projeto, quando Deus coloca e propõe para você um desafio, quando Deus coloca nas suas mãos uma responsabilidade, você precisa entender que desafios, que circunstâncias contrárias, que problemas vão surgir.
Quem aqui nunca se envolveu com uma construção? Quem aqui nunca fez algo, uma reforma dentro de casa, ou construiu alguma coisa e não se deparou com um orçamento que excedeu? Não se deparou com algumas mudanças, não se deparou com algumas coisas que saíram fora do controle? Toda a construção, tudo aquilo que você, toda vez que você se envolve numa construção, o seu controle vai ser vai ser mexido. Deus vai mexer no seu controle. Deus vai desestabilizar você. E não é porque Ele quer te punir, não. É porque Ele quer ver se você depende diretamente, completamente dEle. É isso que está acontecendo, porque Deus colocou no coração desses discípulos para expandir a escola profética. Deus colocou no coração desses discípulos a expansão da escola. Mas quando eles vão começar a fazer algo para Deus, quando eles vão começar a viver a expansão, logo vai começar uma grande tragédia. O ferro do machado vai escapar, vai cair no Jordão, e agora vai ser uma tragédia porque era emprestado. Mas a palavra que eu quero liberar sobre a minha e sobre a tua vida é que aquilo que era para ser uma tragédia vai ser um maior triunfo. Aquilo que era para ser talvez algo terrível vai ser o maior testemunho da nossa história. E é importante entender por que que eles decidiram expandir, por que que eles decidiram crescer. Você precisa entender isso daqui. Pastor, como é que surgiu a ideia do crescimento? Como é que surgiu a ideia da expansão? Como é que surge o versículo 1, onde os discípulos dos profetas chegam para Eliseu falando: olha, como você está vendo, o lugar que estamos é estreito. Como você está vendo, o lugar que estamos é apertado. Essa fala não surge do nada. Esse pensamento, essa ideia não surge do nada. Na verdade, a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo, não foi muito tempo atrás, foi no século XVI. Então, antes do século XVI, quando você lia a Bíblia, você tinha que ler a Bíblia por livros. Então você não tinha a divisão do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6. E por que isso é importante? Porque quando você lê a Bíblia como um texto corrido, quando você lê o último verso do capítulo 5 e o primeiro verso do capítulo 6, começa a fazer sentido. Da onde surge a oportunidade, da onde surge a ideia do crescimento, a ideia da expansão, a ideia de entender que o lugar está estreito e agora a gente precisa expandir. Agora, analisa comigo, o último versículo do capítulo 5 de 2 Reis. Vai dizer assim, na parte B: então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Então, quando você lê a Bíblia desta forma, quando você lê a Bíblia como um texto corrido, começa a fazer mais sentido. Que a expansão chega quando Geazi sai. A expansão chega quando Geazi já não faz mais parte daquele grupo. Por quê? Porque o crescimento, a expansão só chega com a purificação. Coloca isso nos comentários. A expansão só chega com a purificação. Então, antes de Deus fazer você expandir, Ele vai purificar você. E Ele vai começar pelas suas amizades. Ele vai começar pelas pessoas que te cercam. Ele vai começar pelas pessoas que estão ao seu lado. Pastor, me explica isso. Tem muita coisa na tua vida que não cresce. Não é nem porque você não tem disposição ou disponibilidade para pegar um machado e ir trabalhar para Deus. Não. Às vezes as coisas não estão crescendo, não estão rompendo, porque talvez tenha um Geazi no grupo que ainda não saiu. E quem é Geazi, pastor? Geazi é aquele que era o discípulo de Eliseu. Geazi é aquele que anda com o profeta, que se veste como profeta, que senta na mesa do profeta, que fala como profeta, mas não tem coração de profeta. Então você precisa entender que para pessoas como esse tipo, que andam, que falam, que se vestem, que parecem, mas não tem um coração, Deus precisa tirar para a expansão chegar. Deus precisa tirar os leprosos, Deus precisa tirar os gananciosos, Deus precisa tirar aqueles cujo coração não está na obra, cujo coração não está voltado para a obra, para o propósito de Deus, mas está voltado para algo deles, algo egoísta, algo que eles desejam. Quando Geazi saiu,
os filhos dos profetas disseram: agora a gente vai crescer. Então não reclame por quem está saindo. Celebre por quem está ficando. Guarda isso no teu coração. Antes de você reclamar por quem Deus está tirando, comece a celebrar por quem Deus está mantendo ao seu lado. Porque nós somos rápidos demais em ficar olhando para o Judas que nos trai. Mas somos tardios também de esquecer que tem um João que vai ficar no pé da cruz. Ainda que tenha 11 que vai abandonar, ainda que tenha 11 que vai trair, ainda que tenha 11 que vai correr, tem um que vai ficar no pé da cruz. Só que nossos olhos humanos têm a tendência a olhar mais para aquele que trai, para aquele que abandona, do que para aquele que fica. Então preste atenção, não reclame por quem saiu, celebre por quem ficou. Coloca isso nos comentários. Não reclame por quem saiu, celebre por quem ficou. Porque quem ficou agora vai viver uma expansão com você. Quem ficou agora vai viver um crescimento com você. Quem ficou agora vai viver algo sobrenatural. Perceba que o crescimento só acontece quando Geazi saiu. Então às vezes eu estou reclamando porque Deus está tirando algumas pessoas do meu lado. Só que Deus ouviu algumas conversas que eu não ouvi. Deus sentou em algumas mesas que eu não me assentei. Deus viu mensagem no WhatsApp que eu não vi. Então preste atenção, antes de você ficar triste porque Geazi foi embora, antes de você ficar chorando porque Geazi não está mais do seu lado, pergunte para Deus: Deus, por que você está tirando essa pessoa? E por que você está mantendo essa outra ao meu lado? E tome cuidado, porque quando você começa a orar desse jeito, a tendência é você se surpreender. Porque talvez vai ficar quem você menos espera e vai sair aquele que você tinha mais expectativa. Porque Geazi parece. A palavra vai dizer, olha que interessante, para a ressurreição do filho da sunamita, você vai ver isso em 2 capítulos anteriores, 2 Reis capítulo 4. Quando o filho da sunamita está morto, Eliseu vai tirar a capa dele, vai colocar sobre Geazi e vai dizer: vai até lá, entra, não cumprimenta ninguém, deita sobre o menino. Então olha que interessante, Geazi anda com a capa, anda com roupa de profeta, mas antes de Deus ver a aparência, Deus está sondando o coração. Então às vezes nós estamos tristes porque nós só conseguimos ver a aparência, mas Deus conseguiu ver o coração de pessoas. E por isso precisou afastar. E não afastou para nos punir, nos afastou porque precisa expandir algumas coisas na nossa vida. Então eu vim liberar a primeira palavra sobre a tua vida. Não fique triste por quem está saindo. Não fique triste por quem Deus está tirando. Não fique triste por pessoas que Deus está retirando do seu círculo social. Deus vai manter quem precisa estar ao seu lado para viver este crescimento. Até porque, se Geazi se mantivesse do lado de Eliseu por mais um tempo, iriam questionar o caráter de Eliseu por causa de Geazi. Se Geazi se mantivesse mais um tempo do lado de Eliseu, iriam dizer: Eliseu tem esse caráter, Eliseu pensa no dinheiro como Geazi. Então Deus precisa tirar pessoas que parecem, mas não são, que estão ao seu lado. Agora, a palavra diz que quando sai Geazi, os discípulos vão começar a dizer: como você está vendo, o lugar que estamos é estreito demais. Vamos até o Jordão. Vamos até o Jordão para cortar uma árvore e fazer uma viga. E é interessante isso daqui, porque o grande ponto, a ênfase aqui, é que o lugar não se tornou estreito, o lugar não se tornou apertado, fisicamente falando, porque é impossível o lugar ter diminuído. Não foi isso, não foi o lugar que diminuiu, na verdade foram eles que cresceram. Então quando você entende que existem alguns desconfortos que nós estamos passando, que não é Deus nos punindo, mas é Deus anunciando o nosso crescimento, a gente para de reclamar.
A gente para de ter uma murmuração nos nossos lábios. Porque existem desconfortos que você está passando, que é Deus dizendo para você, você só está nesse momento da vida de forma desconfortável, porque você cresceu e nem percebeu. Porque se você não tivesse desconfortável com a tua vida, se você tivesse confortável do jeito que estava, é porque você não cresceu nada. Preste atenção, se a minha vida está boa, se a minha vida está confortável do jeito que está, é porque o lugar que eu ainda estou me comporta. É porque o lugar que eu ainda estou me cabe. Agora, se eu estou percebendo que está ficando desconfortável, que está ficando estreito, existem estreitos na minha vida que não é Deus me punindo, é Deus anunciando que eu estou crescendo. Coloca isso nos comentários. Existem estreitos na minha vida que não é Deus punindo, é Deus anunciando o meu crescimento. Quando você passa por um estreito, quando você passa por um desconforto, quando você passa por um aperto, é Deus dizendo, é porque você cresceu e você nem percebeu. Como vês, o lugar que estamos é pequeno, não é o lugar que diminuiu, é você que cresceu. Não é o lugar que apertou, é você que está expandindo. Vamos até o Jordão para cortar uma árvore. E isso é lindo, por quê? Porque a palavra me diz que eles vão no Jordão cortar a árvore para fazer a árvore ser a viga, ser a estrutura para o crescimento. O que significa isso? Significa que o que está impedindo, o que está tornando o lugar estreito, são as árvores. Olha para cá, presta atenção nisso daqui. O que está tornando o lugar estreito são as árvores. Mas as mesmas árvores que tornam o lugar estreito são as mesmas árvores que serão as vigas, que serão as estruturas para a expansão, para o crescimento. As mesmas árvores que outroram, as mesmas árvores que no momento é o problema, é o estreito, é o aperto, é a mesma árvore que vai se tornar a estrutura, a viga, a base que vai manter o crescimento, que vai manter a expansão. Então, o que eu aprendo com isso? Que tem problema que Deus permite. Por quê? Porque o problema de hoje vai me dar a estrutura que eu preciso amanhã. O problema de hoje vai me dar a base, vai me dar o firmamento que eu preciso amanhã. Porque se eu não tiver esse firmamento, se eu não tiver essa estrutura, a expansão que Deus tem para mim será desperdiçada, e Deus não trabalha com desperdício. Então, antes de Deus fazer você crescer mais, Ele vai te deixar num problema, Ele vai te deixar no estreito, Ele vai te deixar no aperto. Por quê? Porque o aperto de hoje está te gerando estrutura, está gerando a base, o firmamento, para que você não desperdice a expansão e o crescimento que Deus está trazendo sobre a tua vida. O problema de hoje é a estrutura de amanhã. Alguém pode colocar isso nos comentários. O problema de hoje é a estrutura de amanhã. O problema que eu enfrento hoje está me trazendo a estrutura que eu preciso amanhã. Amanhã você não perde o crescimento porque você já passou por esse problema. Amanhã você não desperdiça a expansão, você não desperdiça aquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque aquilo que era problema, aquilo que era outrora o estreito, você conseguiu transformar em estrutura. Nunca se esqueça disso. Deus não trabalha com desperdício. Deus não vai desperdiçar o que Ele tem para você. Então, se Deus não vai desperdiçar o que Ele tem para você, se Deus não vai desperdiçar o que Ele tem para enviar para você, o que Ele tem para enviar para você é tão grande, tão poderoso, é tão maravilhoso, que Ele vai te deixar no problema hoje. Ele permitiu os estreitos que você está passando hoje, porque são esses estreitos, são esses apertos, são esses problemas que vão te dar a estrutura para amanhã. Vamos cortar. Aí a palavra vai dizer que um filho, um discípulo dos profetas pega um machado emprestado e vai. Aí a palavra diz assim:
E derrubando uma árvore, o ferro do machado escapou e caiu no Jordão. E derrubando uma árvore. E o rapaz da produção aqui, ele é muito bom na gramática, ele é muito bom no português. E esses dias ele estava falando para mim: pastor, não se esqueça que esse verbo está no gerúndio. E eu falei: como assim? Ele falou: o gerúndio é um verbo que está acontecendo. Ando, indo. E eu falei: então você está dizendo para mim que a árvore está caindo, derrubando. Ele falou: derrubando. Então olha que interessante, derrubando a árvore, o ferro escapou. No exato momento que a árvore está caindo, o ferro está escapando. E é assim que é a vida do crente. A vida do crente é desse jeito. Enquanto tem uma viga caindo, tem um ferro escapando. Você não já parou para analisar que você tem que ter muito equilíbrio, porque ou você comemora a vitória, e enquanto você está comemorando uma vitória aqui, já tem um problema te esperando amanhã. Essa é a vida, e você precisa entender que Deus permite isso na minha e na sua vida. Por quê? Porque Deus quer gerar equilíbrio. Coloca nos comentários: Deus está gerando equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque nesse momento, enquanto Ele está derrubando e o ferro está escapando, está tudo isso acontecendo no mesmo tempo. Então Ele precisa ter equilíbrio, porque se Ele olhar só para um lado, ou Ele se torna ingrato, ou ele se torna irresponsável. Olha para cá. Nesse momento, se ele olhar só para um lado, ou ele se torna ingrato, ou ele se torna irresponsável. Me explica isso. Te explico. Se ele olhar só para o ferro que caiu, ele se torna ingrato. Por quê? Porque a missão dele era derrubar a árvore. E não derrubou? Não caiu? Então ele não pode ficar olhando só para o problema, porque se ele ficar só olhando para o problema, ele se torna ingrato, porque aquilo que ele precisava fazer, ele conseguiu fazer. Então Deus às vezes gera essa situação para que você não venha ter um coração ingrato. Deus está falando para pessoas: não fica olhando só para o Jordão, não fica olhando só para o ferro do machado, não fica olhando só para as dificuldades, não fica olhando só para o boleto, não fica olhando só para a doença, para o diagnóstico, porque tem coisas na sua vida que eu já estou fazendo que você me pediu para fazer. Tem coisas, tem portas que estão se abrindo, tem reuniões que você pediu para eu marcar e eu estou marcando, tem coisas que você pediu acesso e eu estou te dando. Então, antes de você olhar só para o problema do ferro caindo na água, também não se esqueça que a árvore caiu. Então, se ele ficar olhando só para o ferro, ele se torna ingrato. Mas também, se ele ficar olhando só para a árvore que caiu, ele se torna irresponsável. Por quê? Porque o ferro escapou e o machado era emprestado. Então nesse momento Deus gera isso na minha e na sua vida porque Ele quer te dar equilíbrio. Uma das maiores especialidades do diabo é desequilibrar você. Ele quer desequilibrar a sua vida. Ele quer tirar o seu equilíbrio. Ele quer tirar o seu ponto de apoio. Ele quer deixar você desequilibrado, porque você desequilibrado, você se torna ou irresponsável ou ingrato. E essas duas características desagradam a Deus. Mas não haverá irresponsabilidade no teu coração e não haverá ingratidão no teu coração. Não haverá irresponsabilidade nos teus atos, nem ingratidão dentro de você. Eu quero declarar sobre a tua vida que no mês de agosto, se até o presente momento você se sentiu desequilibrado, neste momento eu declaro que o Espírito Santo que está aqui nesta sala, que está aqui neste lugar, é o mesmo Espírito Santo que está aí invadindo onde você estiver, quando você estiver, trazendo equilíbrio sobre a tua vida, trazendo equilíbrio sobre a tua casa, trazendo equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio familiar, equilíbrio para que você possa saber administrar melhor a tua vida e a tua casa. Não olhe apenas para o ferro que caiu, não olhe apenas para a árvore que foi derrubada. Seja equilibrado. Hoje Deus te trouxe aqui nessa live para gerar isso dentro de você. Nós, por muitas vezes, olhamos só para o problema, ou só olhamos para a vitória, mas não haverá nem irresponsabilidade e nem ingratidão.
E derrubando, o ferro escapou. Agora você precisa entender uma coisa. Deus gera situações como essa para que você possa entender que a vida foi feita para pedir ajuda. Você não é um super-herói. Você não é um Superman. Você não é a Mulher Maravilha. Deus está gerando isso para que mexa com o teu ego, para que mexa com o meu ego. Porque somos nós que queremos resolver as coisas sozinhos. Então nós escondemos de todo mundo porque a gente acha que dá conta. Nós escondemos de todo mundo porque achamos que a gente consegue ser capaz de resolver. Mas quanto mais tempo eu demoro para pedir ajuda, maior é o prejuízo. Preste atenção, quanto mais tempo você demora para pedir ajuda, maior será o prejuízo. Este moço não vai ter um prejuízo tão grande, porque ele não hesita em gritar: ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. Se fosse eu, no meu ego inchado, no meu ego inflado, no meu nariz empinado que eu tenho, se fosse eu, sabe o que eu faria? A árvore caiu, eu vou esperar todo mundo ir embora. Eu depois tento dar um mergulho nesse rio, eu tento pegar de um jeito, eu vou fazer de alguma forma, e aí eu posso me afogar, eu posso talvez perder a própria vida, eu posso gerar um prejuízo maior. Por quê? Porque eu não consigo pedir ajuda. Não se esqueça que o mesmo que te levou para esta obra também te presenteou com homens, com mulheres de Deus que não vão te abandonar no meio dessa luta. Ei, se Geazi é a pessoa errada que saiu, Eliseu é a pessoa certa que vai estar ao seu lado no meio desta prova. Eliseu é a pessoa certa que não vai hesitar, e isso é poderoso, porque Eliseu não vem perguntando como, Eliseu não vem perguntando quem, Eliseu pergunta onde, porque o que importa para o reino não é como, não é quem, é onde. A pergunta que Deus sempre vai fazer para mim, a pergunta que Deus sempre vai fazer para você não é como caiu, não é quem foi que derrubou. A pergunta que Deus sempre vai fazer para mim e para você é: onde caiu? Onde foi que caiu? Porque é a palavra do anjo da igreja, de Cristo ao anjo da igreja. Lembra de Apocalipse capítulo 2? Ao anjo da igreja em Éfeso: você tem obra, você tem muita coisa, mas você perdeu algo, o primeiro amor. Lembra onde foi que você caiu. Por que ele está falando sobre queda? Porque ele não está falando como foi que você perdeu o primeiro amor. Ele não está dizendo quem foi que deixou esfriar, quem foi que roubou esse primeiro amor. Não. Ele está falando foi uma queda. Sempre é a respeito de uma queda. E onde é o que vai determinar, onde é o que vai determinar se a tua vida é transformada ou não. Hoje Jesus não está te perguntando como foi. Hoje Deus não quer saber quem foi. Hoje Deus está perguntando onde. E você caiu nessa live, você caiu nesse vídeo, você caiu aqui, não foi à toa. Você caiu aqui porque você precisava ouvir essa palavra. Até porque quando Deus entra no jardim para perguntar para Adão, depois que Adão pecou, repara que Deus já sabe de tudo, Ele é onisciente. Então Ele sabe onde Adão está, Ele sabe que foi Eva, Ele sabe que foi a serpente, Ele sabe de tudo. Mas a pergunta que Deus vai fazer para Adão não é como foi que você comeu do fruto, não é quem foi que te deu o fruto. A pergunta de Deus para Adão no jardim é: Adão, onde você está? É a mesma pergunta que Deus vai fazer para Caim quando Abel é morto. Deus vai chegar para Caim e dizer: Caim, onde está o seu irmão? É a mesma pergunta, é a mesma reflexão, na verdade, que Deus vai tentar demonstrar para Jeremias na casa do oleiro, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Porque o problema não é quebrar, o problema é onde você se quebra. Se você quebrou, mas ainda está na mão dele, porque o que importa não é como você quebrou, não importa quem quebrou, importa é onde você quebrou. Não importa como você caiu, não importa quem te derrubou, importa onde você caiu. Essa é a pergunta: onde foi que caiu? E o moço vai responder: ali.
E eu vim dizer para você, você caiu no lugar certo. Agora, para a gente caminhar para o final, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu precisava liberar essa palavra. É poderoso você entender isso daqui, porque a palavra vai dizer que ele grita, e o que dá a entender é que de forma rápida, quando o ferro escapa, ele grita rápido dizendo, ai, meu Senhor. E como eu disse para você, o tempo que você pede ajuda determina o prejuízo que você vai ter. Porque o prejuízo aqui não é perder. Guarda isso no teu coração. Porque às vezes nós estamos tão preocupados se a gente vai perder ou não, e a gente não pede por ajuda, porque sabe que não vamos perder. E aqui o prejuízo do rapaz não é perder o ferro. Não. Ele não vai perder o ferro. Por que ele não vai perder o ferro? Porque o peso do ferro é mais pesado que a água. O peso da água, mesmo que a água seja corrente, o ferro do machado é mais pesado. Então o ferro não vai sair do lugar, o ferro vai continuar no mesmo lugar. Então ele poderia muito bem deixar ali o quanto tempo ele quisesse e ficaria ali. Só que qual que é a grande diferença? Por que eu preciso pedir ajuda com rapidez? Porque se eu demorar para pedir ajuda, eu não perco o ferro, mas o ferro perde o corte, vai começar a enferrujar. E um machado enferrujado não serve para mais nada. Um machado enferrujado já não é mais eficaz. Um machado enferrujado já não tem mais propósito. A minha vida perde propósito quando eu não consigo pedir ajuda de forma rápida. A minha vida perde propósito quando eu não consigo expressar que eu estou precisando que alguém me ajude. Por isso, Deus colocou você aqui. Porque o problema não é você perder. Não. Talvez você nem vai perder esse casamento, talvez você não vai perder os seus filhos, talvez você não vai perder o seu ministério. Mas talvez você vai perder o mais importante, o propósito. Não vai ter mais sentido. Você é casado, mas não consegue ser eficaz nisso. Você é pai, você é mãe, mas não consegue ser efetivo nisso. Você é um voluntário, você é um pastor, você é um obreiro, você é um ministro da palavra, você é um evangelista, alguém do altar, mas você não é efetivo nisso. Porque na hora de você pedir ajuda rápido, você achou que daria conta sozinho. Mas aquilo que era para ser uma grande tragédia, Deus me trouxe aqui para dizer, da tragédia ao triunfo. O que era para ser uma tragédia, Deus pode transformar num grande triunfo. Quando o rapaz mostra que caiu no Jordão, Eliseu diz, a palavra diz, que Eliseu cortou um galho e lançou na água. Eliseu cortou um galho com o quê? Cortou um galho com um machado. Só que o machado que ele cortou era um machado que estava inteiro. Repara que Eliseu vai usar um machado para recuperar outro machado. A diferença é que o machado de Eliseu está inteiro e o machado que precisa ser recuperado está quebrado. Porque só machados inteiros conseguem recuperar machados quebrados. Só machados curados conseguem recuperar machados doentes. Só machados que estão em santidade conseguem recuperar machados que estão em pecados. Não adianta você pedir ajuda para um machado que também está quebrado. Não adianta você pedir ajuda para pessoas que estão piores que você. Por isso eu quero dizer que existe um Eliseu na tua vida que quer ser esse machado inteiro para, da tragédia, fazer você viver um grande triunfo. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. É a nossa última live, é o último dia desse mês, é essa quarta-feira que Deus está dizendo para mim e para você, se prepara, porque o que era para ser uma grande tragédia será o maior triunfo desse ano de 2024. Mês de agosto é o mês do triunfo, é o mês do crescimento, é o mês da restauração, é o mês de voltar para a tua mão aquilo que talvez você perdeu. Você recebe essa palavra com fé? Eu quero que você guarde isso no teu coração e eu quero orar por você. Aonde você estiver agora, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nesse momento orar junto comigo. Por favor, feche seus olhos. Pai, através do Espírito Santo, pelo caminho que o teu Filho Jesus Cristo nos proporcionou, eu quero me achegar perto de Ti
Não apenas eu, mas a cada um que está conectado agora, a cada um que está me assistindo, a cada um que está me ouvindo, eu quero pedir a Ti. Ó Deus, o Teu filho talvez agora nesse momento está indo para o trabalho, talvez está indo para resolver uma situação, talvez a Tua filha precisa recuperar algumas coisas que saíram das mãos dela. Eu não sei, ó Deus, o que foi que causou essa grande tragédia. Eu não sei, ó Pai, o que tornou a vida dela tão estagnada, a vida dele tão estagnada, paralisada, travada. Ó Deus, eu não sei, talvez eles entraram nesse ano de 2024 com tanta expectativa, com tanta fé, crendo em tantas realizações, mas até agora nada aconteceu. Na verdade, o crescimento está dentro deles, mas parece que eles estão no estreito, estão no aperto, estão com problemas. Mas, ó Pai, o problema que ele enfrenta hoje é a estrutura de amanhã. O problema que ele enfrenta hoje é a base, é o firmamento que eles vão precisar para não desperdiçar tudo aquilo que o Senhor vai enviar sobre a vida deles. Eu quero declarar, ó Pai, que aquilo que era para ser uma tragédia, esse casamento, esse ministério, ó Pai, os filhos, eu não sei, talvez era para ter um óbito, talvez era para já estar morto, eu não sei, já era para ter declarado falência, já era para talvez estar numa depressão, já era para estar preso numa cama, já era para estar dependendo de remédios, era para ser uma grande tragédia e tudo está indicando que está caminhando para a tragédia. Mas eu declaro agora sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que da tragédia Deus está levando a um grande triunfo. Da tragédia ao triunfo, é essa palavra, é esse tema que o Senhor colocou no meu coração, é esse tema que eu libero agora sobre a vida dessa pessoa. Aonde ele estiver, quando ele estiver me ouvindo, eu declaro que aquilo que era para ser uma grande tragédia está se tornando o maior triunfo, o maior testemunho deste ano sobre a tua vida. Você vai testemunhar que você entrou, você vai testemunhar que você conquistou, você vai testemunhar que você cresceu, você vai testemunhar que você expandiu. Eu preciso liberar aquela obra, aquela construção, aquela expansão sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida dos filhos dos profetas. Era para ser uma tragédia, era para embargar a obra, era para ficar na metade, era para ficar no meio, era para largar, era para todo mundo dizer, agora acaba, ninguém mais mexe nada, porque talvez Deus não está com a gente, o ferro está escapando, mas eu tenho uma certeza no meu coração, assim como o Senhor trouxe de volta o ferro do machado sobre as mãos daquele rapaz, faça isso sobre a vida desta pessoa, Pai. Assim como o Senhor concluiu a obra sobre os filhos dos profetas, faça isso sobre este homem, sobre esta mulher. Filipenses capítulo 1, verso 6 é a palavra que eu libero sobre esta quarta-feira, sobre você que está me ouvindo. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. O que Deus começa, Ele não é homem para deixar pela metade, Ele não é homem para paralisar, para regredir, para voltar. Não. Se Ele colocou, se Ele começou, não haverá nenhum tipo de decreto, não haverá nenhum tipo de obra maligna que possa paralisar aquele que começou a boa obra. É fiel para terminar. Deus vai terminar o que começou no teu casamento, na tua empresa, nas tuas finanças, no teu emocional. Deus vai terminar no teu ministério, Deus vai terminar essa obra. Eu estou convencido disso, e se você crê nisso, comece a receber essa palavra com fé, comece a receber, comece a glorificar, comece a ir no teu quarto, na sala, eu não sei onde você está, mas se você pode, de forma audível, comece a dizer, obrigado Jesus, eu te dou glórias, eu digo aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvor a quem seja de direito. Pai, o Senhor merece o louvor, a honra e a glória, porque Ele vai completar, Ele vai concluir a obra que começou. É isso que eu libero sobre a tua vida, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. E se você precisar assistir de novo essa mensagem, não se esquece que ela vai ficar salva, tá bom? É só você ir lá no nosso canal do YouTube, Pastor João Margarido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vai ter muita novidade lá no canal do YouTube, também aqui no Instagram. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, lá vai sair as novidades da série Princípios para uma Vida Abundante, que vai ser lançada em agosto, tá bom? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, o link vai estar na bio do meu Instagram. Que você possa ser edificado, que esse dia, último dia de julho, último dia desse mês,
você possa viver algo poderoso. Um ciclo está fechando, um novo está iniciando. E esse novo ciclo é do crescimento, da expansão, de algo novo, poderoso. Que você fique com essa palavra no teu coração, que você viva o sobrenatural, que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.